Fala você que assiste meu canal, tudo bem? Meu nome é Renan Gouveia e eu tenho esse projeto aqui no YouTube que é uma história em 10 minutos ou algo perto disso, ok? E no vídeo de hoje, como você já viu aí na thumb, nós vamos falar um pouquinho da revolta da vacina. Então, antes de começar o vídeo, você já sabe o que a gente faz, a gente puxa a vinheta. Cara, a gente não tem vinheta aqui no canal, você sabe disso também. Então, volta comigo. Bom, antes de tudo, eu quero te convidar a cantar uma marchinha de carnaval, se eu não estiver muito enganado, que foi inaugurada, foi lançada, na verdade, lá em 1905, perto da data do que eu quero abordar com vocês hoje. Então, canta comigo aquela música que fala sobre o digníssimo, maravilhoso Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Para por aí. Será mesmo que o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade maravilhosa, cheia de encantos? Bom, é isso que eu te conto hoje, falando um pouquinho sobre a revolta da vacina. O ano é 1904, nós estamos caminhando, somos recém-nascidos quando o assunto é uma república. E a visão de mundo, a visão de Estado ideal, ela se dá sobre a Europa. A visão ideal de mundo, ela é tida em cima da Europa. E o Brasil é totalmente o oposto disso, tá? A iniciar, vamos focar onde ocorre tudo isso, no Rio de Janeiro. Então, a iniciar com a falta de saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro. Então, como que era essa cidade? Além dos lixos na rua, falta de saneamento básico, já falei. Então, esgoto, sei lá, a galera fazia suas necessidades e para onde que é isso, né? Fora isso, nós tínhamos os cortiços lotados. Se você não sabe o que é cortiço, cortiço é uma casa com quartos alugados. Só que eu não alugo um quarto para uma pessoa somente. Eu alugo um quarto, talvez até para uma família. Então isso é um cortiço. E isso, junto com o saneamento básico, a falta dele, nós temos o quê? A proliferação de doenças. E é a partir disso que se inicia a revolta da vacina. Mas calma que eu vou te explicar. A revolta da vacina é aquilo que você aprende na escola, que você acha chato, que você acha confuso, e sobra para o tio Renan aqui te explicar em 10 minutos, de forma fácil, de forma prática, para você jamais esquecer. Porque esse é um conteúdo que você precisa saber. É a história do seu país, ok? Ah, eu não moro no Rio de Janeiro, eu não sou do Rio de Janeiro. Cara, ainda faz parte do seu país. Então você precisa saber disso, ok? É sério, você precisa saber. Então, desculpa interromper a programação do vídeo, mas eu preciso te dar alguns anúncios muito rápidos. Primeiro anúncio. Esse vídeo em especial não tem nada perto de 10 minutos, mas é por um bom motivo. Esse tema ele demanda um pouco mais tempo. Então eu te peço para você não desistir da gente e assistir esse vídeo. É só por esse motivo que eu preferi não cortar em duas partes. Outra coisa, não esquece, quando atingirmos 500 inscritos, teremos um sorteio de um livro aqui no nosso canal. E o outro, olha lá no meu Instagram, num destaque chamado Mais à Prova. Dá uma olhada que é qualidade, é chique. Valeu, bom vídeo para você. Tchau, tchau. Passou o meu surto aqui, vamos voltar. Então olha só, então a gente já entendeu essa questão, mas algo que provavelmente você não sabe é que fora do país, o Brasil era visto para muitos estrangeiros como um túmulo, como uma cidade túmulo. O Brasil eram cidades túmulos. E por qual motivo? Bom, a começar pela água que transmitia a febre tifoide. O leite da vaca ele transmitia tuberculose. As carnes verminosas, entre mil outras coisas. Se você gripava aqui hoje, amanhã mais 10 pessoas do seu ciclo estavam gripadas também, se não tivessem pior do que você. Então, cara, era uma cidade túmulo. Realmente um túmulo. Túmulo você traz morte, você pensa em morte. Então não era uma coisa boa. Então aquela ideia de cidade maravilhosa demorou alguns anos para se encaixar quando a gente fala de Rio de Janeiro. E só para você voltar a entender um pouquinho, não sei se você sabe, mas nesse período o Brasil era a capital, o Brasil tinha como capital o Rio de Janeiro. Então se a capital estava assim, você imagina o resto do país, né? Todos os lugares? Obviamente que não, mas a grande maioria sofria bastante com essas situações também. Bom, a iniciar essa história nós precisamos pensar no presidente do país na época, que era o senhor Rodrigues Alves, ok? E junto com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Alves, indicado à cadeira de prefeito pelo presidente, eles pensam num programa de reforma urbana. E o que seria isso? Seria praticamente que a implantação de um saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro, beleza? E para isso, eles convidam um cara chamado Oswaldo Cruz, que provavelmente você já ouviu falar esse nome.
E só para você saber quem que é esse cara ele era cientista, ele era médico, ele era bacteriologista, epidemiologista e sanitarista. E uma observação, fazendo um meme, ai, graças a Deus eu não sou primo de fulano, porque o cara é assim, o cara é assado. Oswaldo Cruz, ele se formou em medicina na Faculdade do Rio de Janeiro com 20 anos de idade, tá bom? Mas, só lembrando, eu como um profissional de educação, um educador, não estou falando que isso aí é base para ninguém. Tudo na vida tem o seu tempo, ok? Mas, só uma brincadeira à parte, o cara se formou com 20 anos de idade, então, de se pensar nisso, ele era top, o cara sabia o que ele estava falando. E pelos motivos que eu já te disse, a gente tinha altos picos de varíola, febre amarela e peste bubônica. Sim, a peste negra. Peste bubônica e peste negra é a mesma coisa, aquela doença da Idade Média, que matou não sei quantos milhares de pessoas. Nós tínhamos isso no Brasil. Poxa, mas por quê? Por conta da zona portuária e por conta da estrutura da cidade do Rio de Janeiro. O porto era muito pequeno. Então os navios que atracavam no porto, seja com mercadorias ou até mesmo com pessoas, eles dependiam de outros navios para fazerem a busca dessas pessoas e levarem até a cidade do Rio de Janeiro. Só que as vielas eram muito pequenininhas e a gente tinha os cortiços, tinha a falta de saneamento básico. Então era doença indo e vindo. Fora os ratos, né? Os navios naquela época tinham muitos ratos. E a pulga do rato, ela é a transmissora da peste bubônica, da peste negra. Então, se você acha que JK falava de 50 em 5 somente na parte econômica e social do país, eu acho interessante você rever seus pensamentos, tá bom? Porque uma doença da Idade Média, ela metia o terror no Brasil, em 1900. Então, 50 em 5 até nisso, sacou? Pois é, eu gosto bastante de JK. E quais foram as armas adotadas pelo país para dar fim nessas pestes, nessas doenças que estavam sendo proliferadas dentro da cidade do Rio de Janeiro? Para a febre amarela, foi instaurado uma situação que chamava esquadrões mata-mosquitos. O que seria isso? Seriam homens que tinham uma cruz vermelha no chapéu, salvo engano, e eles eram responsáveis pela detetização. Então eles entravam na sua casa, faziam papel de detetização, jogavam petróleo em poços de águas que estavam paradas, cobriam caixas d'água, assim como o governo faz o trabalho em períodos de muito surto de dengue, sabe? O pessoal bate na sua porta, vai dar um confere, era a mesma situação. Então, para a febre amarela, eram os mata-mosquitos. Para a peste negra, era a brigada mata-ratos. Aí você pode estar pensando, o Renan falou que no último vídeo, que no próximo vídeo ele ia falar sobre um pessoal que vendia rato e ganhava dinheiro com isso. Ele não falou disso até agora. Eu entro nesse assunto nesse momento, ok? Então era a Brigada Mata-Ratos. Por quê? O senhor Oswaldo Cruz, ele fez uma política muito interessante. Que cada cidadão tinha que ter uma meta de matar pelo menos 5 ratos por dia para tentar dar uma controlada, para tentar acabar com esses ratos. E a cada rato acima dos 5 que ele levasse para os postos que recolhiam esses ratos, o cidadão ganhava R$300 por rato. Ou seja, se o cara levasse 2 ratinhos, ele voltava para casa com 600. 2 não. Se ele levasse 7 ratinhos, os 5 obrigatórios mais os 2, esses 2 já valiam R$600 no seu bolso, ok? Só que o brasileiro, eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, ele gosta de fazer todo mundo de bobo. E ele acha que é muito esperto. Então o que a galera da malandragem fez? Essa galera começou a fazer uma criação de ratos. Os caras começaram a criar rato em casa. Eles criavam ratos e vendiam esses ratos para o governo. Obviamente, alguns foram pegos, foram presos e tudo mais, mas até nisso o brasileiro tenta dar uma pernada, né? E, cara, não seja assim, pelo amor de Deus. Vamos tentar mudar a imagem que o Brasil é somente gente querendo pagar de esperto, malandragem, futebol e carnaval. O Brasil é muito mais que isso. Então corta isso da sua mente, pelo amor de Deus, não seja assim. O Brasil é cultura, o Brasil é um dos melhores países do mundo, o Brasil é lindo. Então, esses caras tentaram pagar de esperto em cima do Estado. E o que gera revolta é uma doença chamada varíola. E para a varíola tinha-se a vacina. E é nesse momento que a gente tem o início da revolta. Por quê? Basicamente, falta de informação que levou a uma vacinação forçada. Hoje em dia, em surtos de coronavírus,
Se você digitar vacina no Google, provavelmente você está assistindo meu vídeo porque você colocou vacina no YouTube querendo saber alguma notícia, o algoritmo das redes da internet faz isso. Então você tem um acesso à informação sobre o que era uma vacina e como ela funcionava. Só que lá em 1904 não tinha isso. E o governo também não estava muito afim de dar essa informação sobre o que eram as vacinas. Então isso gerou uma vacinação à força. Por qual motivo? Alguns conceitos eles começaram a pesar na balança, que era um deles também o atentado ao pudor feminino, o atentado ao pudor das mulheres. Por quê? Primeiro, você não tinha informação. Segundo, os caras podiam muito bem te obrigar, na verdade podiam não, eles te obrigavam a ser vacinado. Então, para o cara meter o pé na sua porta e obrigar todo mundo a vacinar, era muito fácil. E outro, naquela época, essa parte do braço, o ombro, era uma parte muito íntima do corpo feminino. Então pensa você com essa mentalidade, você, sei lá, com a sua esposa, ou você solteira, alguém querer aplicar uma vacina no seu braço. Isso era um atentado ao pudor muito alto naquela época. Talvez uma simples informação teria mudado isso, mas vamos tentar entender o fato sem querer achar um lado certo e um lado errado, ok? Mas isso não é brincadeira, não é besteira, realmente os membros dessa parte do braço e do ombro eram vistos como uma parte íntima feminina nessa época, ok? E lá no dia 10 de novembro, a gente tem o início no centro do Rio de Janeiro da revolta da vacina. Isso não se dá pelos lados de quem está certo e errado, volto a dizer, mas pelo fato de como era feita a campanha e toda a questão de obrigatoriedade. Ninguém gosta de ser obrigado a nada, a verdade é essa. Certeza que eu te pedi alguma coisa, olha, vai lá e faz isso. Você não vai fazer com o maior amor do mundo. Você não sabe o motivo. E naquela época era a mesma coisa. Então, como eu te disse, os aplicadores eles invadiam as casas e aplicavam por muitas vezes à força essas vacinas, se fossem o caso. Então, a falta de importância no passar informação sobre a vacina só piorava a situação. O governo, eu já te disse, ele não queria investir em informação. E isso piorava muito os fatos. Você pode pensar, pô, será que não teve ninguém que quis apoiar essa população? Porque, cara, pensa, você mora num cortiço, então significa que você não tem tanto dinheiro. Os cortiços na época eram no centro da cidade. Aí você sai para trabalhar, quando você volta, você tem uma ordem de despejo por conta do local que você mora. Aí o governo fala que você é obrigado a tomar uma vacina. Você fica louco, cara, você surta. Então, nesse momento, alguns militares, eles apoiaram essa classe que é contra a vacinação obrigatória, só que esse golpe não deu muito certo, ok? Não rolou. E o Estado, o governo, ele entra no que nós vamos chamar de estado de sítio. Que você pode pensar, estado de sítio, está criando galinha, criava rato, agora está criando galinha, está criando boi. Não. Estado de sítio é quando o governo, diante de alguma ameaça, pode ser uma guerra, uma pandemia, enfim, o que for, ele faz um bloqueio dos direitos e da liberdade e garantia dos cidadãos. Então ele faz esse bloqueio. E com isso, houve a suspensão da obrigatoriedade da vacina. Então o Estado entrou em estado de... O Estado maior, o país, o Rio, ele entrou em estado de sítio. País não, o Rio, desculpa. E, com medo dessa revolta tomar muita força, eles fazem a suspensão da obrigatoriedade dessa vacina. E no dia 18 de novembro desse mesmo ano, essa rebelião ela vem e é esmagada. E com o tempo houve a aceitação da ideia da vacina, o pessoal começou a conseguir informação e entender que a vacina é algo legal, e a situação do Rio de Janeiro foi melhorando aos pouquinhos. E no ano seguinte, 1905, a gente tem o lançamento da marchinha que a gente viu no início, que é a cidade maravilhosa como a gente conhece o Rio de Janeiro hoje. Só que, a partir dessa revolta, a gente pega dois pilares para a gente levar no coração. O primeiro pilar é o poder do cidadão. O cidadão unido é mais forte que o governo. E a gente não entendeu isso até hoje, no século XXI, e muitas coisas já passaram no passado, obviamente, né? Mas muitas coisas já aconteceram no mundo, no Brasil, e a gente ainda não consegue entender que o cidadão unido, ele é forte, existe o poder do cidadão. E o outro pilar é o poder da informação, que também é super importante. Existe necessidade de informação.
Existe essa necessidade. Não querendo fazer lados, mas pensa, se o governo transmite uma informação sobre o que seria essa vacina, as coisas poderiam ser diferentes naquela época. Então, deixo essas duas questões a serem refletidas. 3, na verdade. O cidadão, quando se junta, existe um poder, o cidadão se torna forte. O segundo, quando se existe informação, isso se torna poderoso e evita o caos. E o terceiro, não vamos pensar no Brasil como malandragem, vamos pensar no Brasil como um país de túmulos, vamos pensar no Brasil como ele realmente é, um país rico. Isso depende de você. Essa política tem que partir de você, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, algo bem rápido, bem simples, falando um pouquinho da revolta da vacina, que é algo muito interessante a se pensar. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no meu canal, olha minhas redes sociais e não esquece, quando a gente atingir 500 seguidores, nós teremos sorteio de um livro no canal. 500 seguidores a gente atinge rapidinho, então quase. Se depender de você, amanhã dá. Então, olha, me ajuda a te ajudar. E a gente se vê semana que vem com algum tema bem legal sobre o Brasil. Valeu!